Olá, meus irmãos e minhas irmãs, então boa noite a todos. Possamos então nesse momento acalmar o nosso coração, levar nosso pensamento a Deus. Estamos aqui mais uma vez da Fraternidade Candeia de Maria, Adriano Postai, trabalhador aqui da casa, para a gente estar fazendo a reflexão semanal aí com vocês do Evangelho segundo o Espiritismo. Então o nosso assunto de hoje, a gente vai falar um pouquinho lá do capítulo 10, no item 11, do julgamento. Então, não julgueis para não ser julgados. Então, quando a gente fala de não julgar, lembrando que às vezes alguém está no tratamento, alguma coisa, necessário pegar o copinho da água, botar a garrafinha de água para fluidificar. Então, a gente dá uma guardada, vocês vão lá e buscam, sempre peçam durante esse encontro que a gente tem com a espiritualidade, mesmo que virtual, que os seus pedidos sejam amparados. A gente sabe, se tivermos realmente merecimento, o nosso socorro sempre virá espíritos. Então, vamos lá então, quando a gente fala de bem-aventurados os que são misericordiosos, daí a gente vai chegar lá no tema, no versículo 11 lá, onde diz: não julgueis para não ser julgados. Então, que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado, meus irmãos. Eu gosto de iniciar sempre com a passagem do Evangelho para a gente falar um pouquinho sobre ela. Então, lá em Mateus 7, 1 a 5, tem a passagem de Jesus. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medes, vos medirão a vós. E porque vês o argueiro no olho do teu irmão, e não reparas na trave que está no teu olho? Ou como dirá o teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, diria quem está sendo socorrido, Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Então, sensacional. Às vezes é mais fácil a gente ver o problema no próximo do que a gente entender que o problema realmente está em nós, Então, meus irmãos, minhas irmãs, vamos falar um pouquinho sobre isso, O que é essa passagem de a gente não julgar para não ser julgado? Então, essa foi uma das grandes lições que o Mestre Jesus deixou para nós aqui na Terra, Então, a gente ouve muito nos dias atuais de a gente não julgar, meus irmãos, a gente tentar ser pessoas melhores, mas a gente quase sempre vem descumprindo, até mesmo nesse meio que a gente vive, de uma corrente do movimento espírita, é muita hipocrisia. Às vezes a gente está falando que a gente não julga. A qualquer momento, qualquer ato, a gente já está ali julgando o nosso próximo. Então, pensar um pouquinho, quando a gente vê lá em Mateus, a gente vê em Lucas, Romanos, de formas variadas, sempre brilhantes e lúcidas as passagens do nosso Mestre Jesus, que nos deixou com tanto amor e carinho. Então, Jesus, sobre a delegação amorosa do nosso Pai Eterno, de Deus, presidiu a formação do planeta Terra, conduziu a evolução geológica do planeta desde o início até o momento que a gente se encontra hoje. Então, ele deixou a gente se capacitar em todos os reinos, como a gente já estudou, e agora a gente está aí dentro do nosso corpo humano, o nosso veículo de carne, onde ele deixa a gente realmente emancipado e ter o livre-arbítrio, A gente pode realmente optar e escolher os nossos próprios caminhos. Então, o caminho de a gente não julgar, meus irmãos, é muito importante, porque se a gente for analisar com a mesma peso e medida que a gente julga o nosso próximo, a gente será julgado. Então, esse mandato laborioso que Deus deixou para nós aí de planeta Terra já vem há mais de 4,5 bilhões de anos, então sem perspectiva de término. Então, pensamos bem em quando vamos julgar o ato, julgar uma pessoa, que é muito comum. O importante é a gente fazer isso aí com amor no coração, não julgar a pessoa e sim o ato. Então, mão dupla do julgamento, eu gostaria também de falar um pouquinho para vocês. Quando criticamos negativamente alguém, estamos nos obrigando a comportar de maneira diferente. Vocês concordam comigo? Se eu for julgar o meu próximo e dizer, ele está errado nisso, nisso, naquilo, qual que seria o objetivo do meu comportamento? Se eu sei que está errado, a doutrina espírita ela já traça como meta aquilo, quanto mais for lhe dado, mais será cobrado. Então, a gente tem que analisar o quê? Então, se eu estou criticando alguém para destruir ou para realmente
denegrir aquela pessoa, a gente tem que botar a mão na consciência, a gente não pode fazer dessa forma, né? Ou se é pelo um ato, eu não vou lá e vou repetir o ato daquele ser humano, né? Daquela pessoa, irmão, próximo ou inimigo, eu não vou fazer dessa forma. Então a doutrina espírita, ela vai ensinar pra gente que a gente é herdeiro de nós mesmos nessa caminhada, ou seja, estabelecendo inexorável retorno. Então se ela fala assim, se nós somos herdeiros dos nossos próprios atos, o que a gente pode entender por isso, meus irmãos? É que tudo que eu faço, eu vou colher, né? A colheita, ela é espontânea, né? Eu posso escolher o que eu vou colher, o que eu vou plantar, né? Mas a colheita que vem dessa minha plantação, ela é compulsiva, né? Então, se eu vou ser obrigado a colher, não é melhor, não é mais fácil a gente colher coisas boas, né? Então, plantemos então o amor, plantemos então a caridade, a justiça, né? O amor fraterno, que é isso que a doutrina espírita já nos explica quando a gente falou também um pouquinho sobre o homem de bem, né? Ter benevolência, ter indulgência, o perdão para com o próximo, né? Não julgar, né? Não ficar criticando as pessoas se aquilo pode fazer de uma forma diferente. Eu posso ir lá e dar um exemplo, né? Como a gente viu aqui que a gente tem que mostrar o comportamento. Então, por que eu vou entrar num comportamento igual da pessoa e depois eu vou julgar a pessoa? Então, eu modifico o comportamento e digo, ó, nessa situação você poderia ter agido de tal forma que seria mais prático. Vai lá e demonstra como que isso é feito, né? Então, a gente tem aquela passagem, né, que todo mundo sempre escuta, né, um ditado popular, do telhado de vidro, né? Quem tem telhado de vidro não deve arremessar pedra, e todos nós temos, tá? Então, aqui a gente sabe que a gente é herdeiro, tá? De tudo que a gente faz na terra. Isso é muito bonito a gente escutar também. E uma passagenzinha de João 3,17, ó, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Né? Bonito, né? Então a gente imagina que Deus manda o Filho primogênito dele, entrega ele a nossos cuidados, aqui ele com toda a ideia de a gente conversar sobre aquilo que estava errado, e a gente ainda conseguiu crucificar o nosso Mestre Jesus, né? Mesmo assim, ele deixou muitos ensinamentos brilhantes aí que a gente vai passar mais muitas encarnações e ainda não vamos conseguir fazer tudo isso de uma forma tranquila. Então, falando ainda do julgamento, ó, se você julga as pessoas, não tem tempo de amá-las, né? Essa é uma frase de Madre Teresa de Calcutá, né, que ela traz essa rogativa de Jesus em prol do genuíno amor ao próximo, né? A prática que essa freira laboriosa teve foi inigualável, paladina, né, dessa métrica do nosso Mestre Jesus. Então ela alerta a todo cristão que o julgamento e o amor apontam diferenças de direções, são divergentes, né? Então não tem como amar uma pessoa e julgar ela ao mesmo tempo. Então, bacana a gente entender isso, que a gente, só para a gente relembrar um pouquinho, se a gente refém do que a gente planta, a gente vai colher, né? Então a gente vai herdar todas as dívidas e todos os julgamentos, todas as maldades que a gente fez. Então por que não a gente plantar o amor? Então aqui já está dizendo, ou eu escolho o lado do julgamento, o lado de ficar pensando que realmente as pessoas não têm mais solução, que a sociedade já era, né? Então, por que eu não tento ver o lado bom disso e semear o amor, né? A caridade, a paz, que daí com isso a gente entra na máxima da doutrina espírita, a gente entende que a gente vai colher coisas boas à frente também. Então, isso fica até uma reflexão interna aí para cada um dos amigos que estão me ouvindo nesse momento, e também para mim, né, que a gente sempre, quando está aqui gravando, falando alguma coisa, primeiramente é para nós, né, que a gente tem que tentar sermos um pouquinho melhor do que a gente entrou aqui no dia que estamos aqui gravando esse vídeo. Então, considerando-se toda necessidade de decisão a todo momento, ela jamais concordaria com o pecado, porém amparia sempre o pecador. Então, olha a Madre Teresa de Calcutá falando para nós. Eu não aceito o pecado, né? Tem até na passagem lá da adúltera, né, que Jesus, segundo os fariseus lá, na época que ele estava lá sendo pescado, né, por quem estava na época tentando já o mal para Jesus, né? Então a gente não vai e não peques mais, né, diz Jesus para a adúltera, né? Então a Madre Teresa de Calcutá também usa essa, ó. Ela jamais vai concordar com o teu pecado, não, o teu pecado, o teu erro,
mas ela não vai julgar você como pessoa, ela vai julgar o ato, né? Então, levem isso para a vida também, isso é muito importante, meus irmãos e minhas irmãs. Então, como funciona esse não julgueis para que não sejam julgados no Espiritismo? Então, ela pode ser interpretada como um convite à prática da tolerância, né? Sermos tolerantes, sermos mais amorosos, sermos indulgentes e também a lei do perdão, né? Tão difícil, a gente fala que perdoa muitas e muitas vezes, mas esse perdão às vezes ele não vem do coração, ele é só falado da boca para fora. Então essa convite de tolerância, ela trabalha também a compreensão, né? O amor ao próximo. Então o Espiritismo vai sempre pregar que a gente deve evitar julgamentos precipitados e buscar sempre compreender as dificuldades e os desafios de cada indivíduo naquele momento. Então, ter a empatia, meus irmãos, ter empatia, se colocar no lugar do próximo, pois dessa forma a gente realmente vai entender, às vezes, a evolução daquele espírito. Às vezes a gente está cobrando do nosso irmão que é muito menos evoluído ou que às vezes ele ainda não aprendeu aquilo, né? A gente já sabe que na doutrina espírita já é descoberto várias coisas, né? A gente consegue espiar uma janelinha, espiar na cortina. Então, a partir daquele momento, a gente será cobrado por tudo aquilo que a gente tem de conhecimento. Então, quando a gente julga o próximo, a gente não sabe em que posição que ele está, né? Então, vamos entender isso e vamos tentar, quando tiver que fazer alguma crítica construtiva ou um julgamento, julgar o ato e não a pessoa, né? Que muitas vezes a gente mistura isso e quando a gente julga realmente o indivíduo, isso faz muito mal para nós e até mesmo para a pessoa. Às vezes a gente pode acabar destruindo com a empolgação, o momento, a vida daquela pessoa naquele momento em que recebe o julgamento. Quando é nós que recebemos o julgamento, a gente acaba perdendo um pouco a linha, a gente pode ficar achando que isso ali não foi justo, né? Então, pense que isso poderia estar acontecendo com você. Então lá no Homem de Bem já fala, né? Faça para os outros aquilo que você gostaria que fizesse contigo, né? Então se eu não gosto disso, eu não vou fazer para com o meu irmão também, né? Então a respeito, né, desse como funciona para os espíritas, né, essa lei do julgamento, é importante sempre buscar o quê, pessoal? A busca da tolerância, praticar o amor, o respeito, né, e a caridade ao próximo, evitando então os julgamentos precipitados, pois quando julgamos precipitadamente, a gente não escuta a voz da razão, e sim a da impulso, né? Aquele momento em que a gente sente a euforia, a raiva de alguma coisa, a gente acaba ofendendo. Palavras proferidas não tem mais volta, né? Então é melhor a gente respirar e fazer realmente algo sobre isso com a cabeça mais tranquila. Segundo a frase ainda, né, na Bíblia, não julgueis para não ser julgados, faz parte dos ensinamentos do Mestre Jesus, que são registrados no Evangelho de Mateus. Eles nos lembram da importância de não julgar ou condenar os outros, pois seremos julgados da mesma forma. Jesus ensinou que devemos tratar os outros com amor, compaixão e misericórdia, né? Então, benevolência, indulgência e perdão para os pecados das pessoas que ainda não estão conseguindo resolver, às vezes, alguma coisa sem criticar ou julgar o nosso próximo, né? Então, irmãos, né, tem uma passagem importantíssima, né, que a gente fala quando a gente diz não julgar para não ser julgados, né? A gente imagina que quando a gente tem esse ato do julgamento, ele pode ser municiado com amor, né? Não julgar o teu próximo, porque quando for a tua vez, né, no caso a nossa vez, a gente vai ser julgado da mesma forma. Então, se Deus é bom, justo e tudo sabe, né, onipotente, então Ele vai te julgar da mesma forma que tu julgou o irmão, porque assim é a lei de Jesus, né, de Deus, né? Então Jesus ainda disse, né, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo, né? Na passagem de Jesus está lá na cruz, né, com quase que desencarnando, né, deixando a matéria ali que estava toda machucada, ele ainda olha para aquelas pessoas que estavam em volta e diz que eles não sabem o que estão fazendo. Então, quando ele fala isso, ele explica para nós
a elevação espiritual e moral de cada espírito que ali estava, né? Então aqueles que estavam ali são espíritos menos esclarecidos e que ainda estão no início da sua trajetória, né? Então como é que a gente vai cobrar de um espírito que está às vezes no início de uma trajetória, né? Ou veio agora de um outro orbe não tão evoluído quanto o nosso? Como é que a gente vai cobrar algo de evolução moral, algo de evolução de inteligência? A gente não tem como, né? Então é por isso que a gente não deve julgar o ato, porque a gente não consegue, olhando nos olhos, ver a evolução moral de cada espírito que está encarnado, né? E para as pessoas que Jesus pede misericórdia divina, são essas, né? Para que a gente tenha indulgência, para que a gente tenha calma, que a gente tenha amor, que a gente tenha caridade. E já ao contrário, quando a gente for ver esta frase, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo, ele pede para esses. E para aqueles que mandaram esses espíritos ali, que são os comandantes, né? As pessoas realmente que extingaram as pessoas aí lá, cobrado de Jesus e dos soldados que estavam ali para que acabassem com Jesus na cruz, né? Então ele diz: Pai, não perdoem aqueles que não sabem o que fazem. Né? Olha como é interessante. Então as pessoas que já sabiam, né, que já tinham o conhecimento sobre aquilo, elas vão ser cobradas de uma forma diferente, né? Só para a gente entender, né? A gente sempre escuta muito falar sobre isso, né? A doutrina espírita, ela acaba abrindo um leque muito bonito, né? E quando a gente realmente tem noção desse leque, né? Dessa maravilha que é a doutrina espírita, desses ensinamentos dos espíritos, a gente abre uma brechinha, ou seja, a gente já tem um pouco de conhecimento. E a partir desse pouco de conhecimento que a gente tem, a gente será cobrado, né? Então, façamos então ao nosso próximo aquilo que a gente quer que as pessoas façam para conosco, meus irmãos, né? Quando eu falei no início sobre a passagem lá dos fariseus, né, que trouxeram uma mulher apanhada em adultério, todo mundo lembra dessa passagem, mas é só para a gente entender que naquele momento eles queriam jogar uma situação para que Jesus caísse ali naquele momento e ele pudesse ser preso, né, por alguma coisa contra as leis de César naquele momento. Então Jesus olha para aquela mulher, todo mundo esperando, e diz assim: quem dentre de vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ouvindo isso, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos, né? Quanto mais tempo de encarnação, mais problemas e mais erros a gente já possa ter ocasionado para alguém. Então eles foram realmente fazendo o exame de consciência, conhece-te a ti mesmo. Então eles foram saindo até o momento em que Jesus ficou sozinho com aquela mulher, né? Então a mulher levantou-se e disse ao Mestre Jesus: onde eles estão? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: eu também não te condeno, vá e de agora em diante não peques mais. Então o que Jesus falou? A mesma coisa que a gente leu no início e que a gente conversou sobre Madre Teresa de Calcutá. Ele vai condenar o ato, mas ele diz: agora você sabe que isso não é correto, vá e não peques mais. Então, meus irmãos, nesse momento a gente já aprendeu um pouquinho mais sobre o julgamento, né? Espero que essa reflexão sirva para que a gente eleve o nosso pensamento, eleve a nossa conduta perante a nossa sociedade, no local onde a gente vive, e ali dentro do nosso convívio, né, a gente consiga colocar isso em prática. Então, que possamos seguir a máxima do Jesus, né, a máxima de Deus Pai, e assim sermos pessoas melhores, né? Não julgar para que não sejamos julgados, né? E quando julgar, julgue o ato e não a pessoa, né? Então seja amoroso, caridoso e que a paz de Deus esteja sempre conosco. Abraço e até a próxima.